48 horas. É esse o prazo que pode definir se um ex-presidente da República volta para dentro de uma cela, ou se o próprio filho dele fica de fora da disputa pela presidência em 2026. E enquanto esse relógio corre em Brasília, do outro lado do mundo, a Casa Branca prepara um documento capaz de expor o Brasil inteiro diante da comunidade internacional. Guarda esse detalhe, porque ele vai explicar tudo o que vem a seguir. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, acabou de tomar uma decisão que deixou Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e boa parte da esquerda extremamente incomodados. Em poucas palavras, ele travou um plano que vinha sendo articulado nos bastidores do poder. E para entender o tamanho disso, é preciso voltar um pouco no tempo e juntar cada peça desse quebra-cabeça, porque sozinhas essas informações parecem desconexas. Juntas elas mostram uma disputa de poder que envolve o judiciário brasileiro, a Casa Branca e o futuro político de uma família inteira. Comece por aqui. O ministro Alexandre de Moraes armou uma jogada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o senador Flávio Bolsonaro. Só que, ao que tudo indica, o ministro não contava com uma coisa: o governo dos Estados Unidos está de olho nele. Sim, dependendo do rumo que Alexandre de Moraes tomar em relação a Jair Bolsonaro ou a Flávio Bolsonaro, já existe uma resposta praticamente pronta do governo americano contra o próprio ministro. Donald Trump está observando de perto cada decisão que sai do gabinete de Alexandre de Moraes. Foi na noite anterior que a ordem chegou. Um despacho que muitos já classificam como um cheque-mate contra Flávio e contra Jair Bolsonaro. O ministro deu 48 horas para o ex-presidente explicar aquele vídeo feito com inteligência artificial, exibido durante a convenção do partido, e o texto do próprio despacho deixa entendido que qualquer resposta pode trazer consequências sérias. É uma armadilha perfeita. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Se Jair Bolsonaro disser que autorizou aquele vídeo, ele quebra as regras da prisão domiciliar e volta para a penitenciária. Se disser que não autorizou, quem paga a conta é o filho, Flávio Bolsonaro, que corre o risco de ter a própria candidatura cassada, já que existe um pedido do PT indo exatamente nessa direção. Está tudo armado. Era, ao que parece, tudo o que se esperava. Só que o presidente dos Estados Unidos não ficou parado. Ainda na mesma noite surgiu a notícia: a Casa Branca decidiu estender a emergência nacional relacionada ao Brasil. Emergência nacional. Sobre o Brasil, o texto é direto. Certas atividades, como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte Brasileira, de pessoas que exercem a liberdade de expressão, além da censura de conteúdo na internet, continuam representando uma ameaça extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Ainda no mesmo dia, esperava-se um documento oficial da Casa Branca declarando ao mundo que existe no Brasil perseguição política contra uma família, contra a direita e contra a liberdade de expressão. Para quem acompanha esse enredo, a sensação é de que uma página está sendo virada de um jeito que ninguém sabe exatamente onde vai parar. E tem mais. Lula chegou a barrar a entrada de 2 cidadãos americanos que viriam ao Brasil.
Um gesto que muitos analistas classificaram como extremamente delicado diante da tensão diplomática que já existia. O documento que a Casa Branca prepara promete registrar de forma explícita que integrantes do governo brasileiro perseguem politicamente um ex-presidente, a família dele e seus apoiadores, contribuindo, segundo o texto, para a erosão deliberada do Estado democrático de direito, para a intimidação politicamente motivada e para abusos de direitos humanos dentro do território brasileiro. Agora pense no tamanho disso a longo prazo. Se Lula for reeleito em 2027 e conseguir se manter no poder, ele vai indicar mais 70 juízes para os tribunais regionais federais espalhados pelo país inteiro. 70. Some isso ao que já existe hoje no Supremo Tribunal Federal, com ministros indicados ao longo de décadas de proximidade política. É uma engrenagem que, para muita gente, já parece bem lubrificada. E é exatamente esse medo que ronda uma parte da população. O medo de uma batida na porta por causa de uma postagem em rede social. Existe até quem brinque de forma exagerada que estrangeiros vêm ao Brasil estudar como funciona por aqui a fiscalização de conteúdo online, como se o modelo brasileiro tivesse ficado mais rígido do que em regimes conhecidos por controlar a informação. É claramente uma provocação, um exagero proposital, mas revela o tamanho do desconforto que muita gente sente hoje ao abrir o celular antes de escrever qualquer opinião. E esse clima não está isolado. Olha o que aconteceu recentemente na Nicarágua, onde um aliado histórico de Lula consolidou ainda mais o próprio poder através de uma ruptura institucional e o governo brasileiro respondeu com poucas linhas uma nota protocolar dizendo apenas que existe preocupação. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, também próximo de Lula, enfrenta pressão para não abrir mão do poder ao final do mandato. Ninguém esquece o que aconteceu com Nicolás Maduro, hoje detido. E o temor de muitos líderes da região é justamente repetir esse destino. Talvez seja por isso que ninguém dentro desse grupo queira se arriscar a soltar as rédeas. Dentro do próprio judiciário brasileiro, também houve movimentação. Um juiz, conhecido por uma frase marcante, dita em 2022 sobre missão dada e missão cumprida, assumiu a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza a conduta dos magistrados de todo o país. A indicação passou pelo Senado e quem acompanha esse tabuleiro já repete, em surdina, que quem ousar desafiar esse arranjo pode ser perseguido, afastado ou silenciado. Apple. Voltando ao vídeo de inteligência artificial. Segundo advogados de diferentes correntes políticas, de direita e de esquerda, não haveria qualquer problema jurídico nele. O material deixa claro logo no início que se trata de uma reprodução artificial e não da voz ou da imagem real do ex-presidente. Não seria, portanto, uma montagem enganosa escondida do público. Era um evento fechado, voltado a apoiadores, com aviso explícito de que aquilo era gerado por inteligência artificial. Segundo pelo menos 3 advogados eleitorais sem vínculo com qualquer partido, o conteúdo estaria de acordo com a resolução de número 23.610, que regula o uso dessas ferramentas nas campanhas.
E aqui vale uma pergunta que fica no ar. Se praticamente todos os candidatos de todos os espectros já usam inteligência artificial em suas campanhas, por que a régua parece medir apenas um lado? Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, o senador Flávio Bolsonaro protocolou uma nova manifestação contra o presidente Lula, pedindo que uma fala feita durante uma convenção partidária em Brasília seja somada a uma notícia-crime já apresentada anteriormente. Na visão da defesa, seria a segunda vez que o petista faz um comentário interpretado como incitação ao enforcamento de supostos traidores, categoria em que muitos, segundo os próprios advogados, poderiam enquadrar o nome de Flávio Bolsonaro. Juridicamente, esse tipo de repetição recebe o nome de fato superveniente, um episódio ocorrido depois do pedido original e que pode reforçar a análise do caso. Ou seja, para a defesa, não seria um deslize isolado, mas um padrão que se repete. E aí? E é justamente aqui que entra o nome que abriu essa história. Cássio Nunes Marques, hoje à frente do Tribunal Superior Eleitoral, tem tomado decisões vistas como equilibradas, seguindo estritamente a Constituição e a legislação eleitoral, sem favorecer abertamente nenhum lado. Ele já beneficiou pautas ligadas a Flávio Bolsonaro, mas também já decidiu contra interesses ligados ao próprio grupo político dele. Não existe, segundo quem acompanha de perto, qualquer padrão de favorecimento único. E é justamente esse equilíbrio que estaria incomodando quem, no passado, comandou o mesmo tribunal com um estilo bem mais intervencionista. Em 2022, quem estava à frente da Justiça Eleitoral era Alexandre de Moraes. Hoje, quem ocupa essa cadeira é Nunes Marques, ao lado do vice-presidente da Corte, André Mendonça, ambos indicados durante o governo anterior e com uma visão, segundo analistas jurídicos, bem menos disposta a regular tudo o que circula nas redes sociais. Recentemente, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou publicamente que a legislação permite sim o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais, desde que a ferramenta não sirva para atacar adversários nem comprometer a lisura do processo. Ele evitou, porém, comentar diretamente o episódio da convenção partidária, já que o caso está sob análise da própria Justiça Eleitoral. Uma resposta cautelosa, mas que, na prática, esvaziou boa parte da narrativa que buscava tratar aquele vídeo como algo excepcionalmente grave. Diante disso, fica uma pergunta incômoda no ar, dessas que dividem opiniões em qualquer roda de conversa. É justo que regras que valem para todo mundo pareçam pesar mais para um lado só? Enquanto se discute, com toda essa intensidade, um vídeo gerado por inteligência artificial, outros episódios seguem esquecidos nas gavetas. Recursos públicos usados para promover autoridades em festas populares, sem qualquer apuração adiante. Quantias suspeitas envolvendo familiares de figuras públicas ligadas a valores retirados de aposentados, arquivadas depois de uma simples troca de responsável pela investigação. Contratos milionários de ministros do mais alto tribunal do país na casa de 129 milhões, envolvendo nomes de instituições financeiras que já enfrentaram problemas graves, sem qualquer explicação pública satisfatória. É desse contraste que nasce em muita gente aquela sensação incômoda de que as regras do jogo não valem igual para todos. Uma sensação que atravessa gerações de brasileiros
e que sempre reacende a mesma discussão nas mesas de família e nos grupos de amigos. No fim, o que fica é uma pergunta sem resposta fácil, dessas que não tem lado certo nem errado. Até onde a justiça eleitoral deve se manter afastada de decisões que, no fundo, pertencem a um tribunal diferente do que ela ocupa hoje? E até onde um episódio pontual, cercado de tantas interpretações possíveis, deveria pesar mais do que anos de casos ainda não esclarecidos? Enquanto isso, o documento da Casa Branca segue como uma sombra pairando sobre o noticiário, prometendo expor para o mundo inteiro tudo o que se passa dentro do sistema de justiça e do governo brasileiro. E o detalhe mais impactante de tudo é justamente esse. Pela primeira vez, uma decisão interna do judiciário brasileiro pode se tornar também um caso de política externa discutido em Washington, capaz de reverberar muito além das fronteiras nacionais.